Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Eu sou o professor José Carlos Queller e a gente vai hoje falar sobre estrutura e funcionamento da história da arte, tá? E principalmente nas artes visuais. Então, os objetivos da aula de hoje é definir a estrutura da arte mostrando seus movimentos e períodos, trazer a sua história, sua sociedade humana. Então, a gente tem aqui uma obra renascentista do Michelangelo, que é Pietà. Então, a gente vai começar a situar vocês em cada período histórico da arte visual. Depois a gente tem outro tipo de arte, mas dentro da função de estrutura e da história da arte, a gente tem segmentos diferenciados, Então, objetivos da aula, vamos prosseguir. Aqui, ó. Contextualização, pessoal. Na aula de hoje iremos analisar como a arte se comporta ao longo da história. Você conhece algum movimento artístico? Acabei de falar do Renascimento. Você conhece outro, Quais artistas você conhece? Sabe me dizer o nome de algum artista? Eu duvido que você não tenha pensado na hora em Leonardo da Vinci. Qual o seu movimento artístico favorito? Pare um pouquinho, pense, não vale dizer o mesmo que eu. Então vamos prosseguir aqui a aula. A gente tem a primeira divisão, que é o momento pré-histórico, a arte pré-histórica. Depois a gente tem a arte na antiguidade, e a gente tem a arte na Idade Média. Essas são as artes dentro da primeira fase da história. Então, por que pré-histórica? A pré-histórica que vem antes da escrita. A arte na antiguidade é uma arte dos gregos, uma arte que a gente fala muito em mitologia, da Roma antiga. A arte na Idade Média, que a gente fala, é uma arte que começa a partir de Cristo, E a gente chega depois na arte moderna, na arte contemporânea, que a gente também vai falar. Então, a arte na pré-história, o termo arte é quase substituto por registro, Pinturas ou entalhes de superfícies, que tem um exemplo, temática social, uma busca pela proteção e prosperidade, uma força superior usada como ferramenta. Qual que é o objetivo, gente? Naquela época, a arte pré-histórica, que não era chamado de arte, não era conhecido, a gente vale ressaltar que foi a partir da década de 40, de 1940, que foram descobertas essas pinturas, essas esculturas pré-históricas, O homem era nômade e ele procurava trabalhar, retratar aqueles anseios dele, o que ele desejava nas cavernas, são as pinturas das cavernas, As esculturas em pedras, as arquiteturas em pedras que a gente tem, Então a gente tem na antiguidade, a gente tem manifestações artísticas desde a invenção da escrita. Lembro que a arte pré-histórica é antes da escrita, como eu já falei. Então, a partir da escrita, a gente tem a arte da antiguidade. Os gregos, os filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles. A arte era usada como uma ferramenta de registro, de batalha dos reis, a história do país, rituais religiosos, ornamentação de construção, templos, túmulos, casas de aristocratas, destaques do Egito, a Grécia e a Roma, mas a gente também tem arte islâmica, toda arte hindu, então toda essa parte que também envolve a parte antiga, a arte chinesa, A arte greco-romana, ela é, dentro da antiguidade, a estética parte da filosofia, faz uma reflexão sobre a beleza, um ideal de beleza, surgida na Grécia, amplamente discutida por Aristóteles, Platão e Sócrates, já falamos aqui. A estética se tornou ciência no século XVIII, literalidade, o escultor busca fazer uma reprodução fiel do modelo à sua frente, inclusive as imperfeições. Aqui a gente tem uma escultura do Museu de Istambul, do Romano Tibério, um dos imperadores, Então a gente tem outras esculturas e a gente começa a tratar o que a gente está vendo, lógico, idealizando, principalmente os imperadores. Prosseguindo, a gente chega na arte da Idade Média. A arte medieval é a arte das trevas, pessoal? Que a gente sabe que era aquela arte
que surgem as histórias das bruxas, né? Você vai ver na próprio final da Idade Média, ali para o século, ali por 1000, né? Ano 1100, 1200, a gente vai ver as esculturas em gárgulas nas igrejas, que era para amedrontar, né? Para os fiéis irem para dentro mesmo, assustar quem está fora, os maus espíritos, para entrarem nos templos que a gente começa a ter os templos, principalmente os templos católicos, ali a gente vai frisa muito. Então a igreja se une à arte medieval, a partir do ano 300, quando a gente começa lá em Roma, né? Começa a surgir os templos. A igreja e o Estado se unem, a igreja filtra toda a arte e a ciência. A arte é ferramenta de ensino religioso, analfabetismo da maioria da população. Então, a igreja é quem ensinava, né? E os outros tinham que se permanecer analfabetos. Por quê? Porque o conhecimento estava só em quem sabia ler. Então, quem sabia ler eram os nobres e a igreja. Tá? Por isso a união do Estado e igreja. Somente a arquitetura românica, gótica e a notação musical tiveram seu desenvolvimento, né? Então a gente começa a ter um desenvolvimento da própria música dentro da história da arte. A arquitetura românica, como a gente falei, é a gótica, com as gárgulas, que a gente vai perceber bem isso, né? E a gente tem os arcos romanos que surgem aí, né? Então a arquitetura ela dá um salto bem grande, lógico que vai ser usado tudo isso posteriormente no Renascimento. E é considerado o maior retrocesso na história da arte. Por quê? Porque a arte aqui era uma arte voltada para a minoria, né? Era uma arte e a sociedade era cultuada do medo, como a gente já falou. Então, primeira pergunta, para que servia a arte na antiguidade? Letra A, usada como ofício religioso decorativo. B, uma união da vida e arte, uso de múltiplas linguagens. Então, eu vou dar um tempinho para você pensar, a gente já volta. Olá, voltamos aqui, né, pessoal? Essa tá fácil. Lógico que na antiguidade, quem mandava aqui era o Estado e a igreja. Era sempre focada para eles, tá? Então, a alternativa correta, letra A de abóbora, né? Arte pós-Idade Média. Agora vem aquela arte que é mais detalhada, porque até então, na arte da antiguidade, você não tinha grandes nomes, né? Você não conhecia, não é uma arte para valorizar o artista, e sim um estilo. Né? Principalmente na arte da antiguidade, exaltava um estilo, né? Uma arte muito mais voltada para a arquitetura, então a gente não tinha grandes nomes que se destacavam.
Já quando a gente começa na arte pós-Idade Média, a gente tem o que a gente chama de Idade Moderna, a Idade Contemporânea, a Arte Moderna e a Arte Contemporânea, que é a nossa arte, né, presente de hoje em dia. Vamos aí então começar por ela. Principalmente Idade Moderna, a gente tem o Renascimento, que você já ouviu falar bastante, né, que é a valorização da estética artística, valorizando, né, buscando inspiração na cultura greco-romana. Defendia a ideia que é a explicação científica para a maioria das coisas. Foi um período de maior avanço tecnológico da humanidade, né? O homem fez as grandes navegações, foi atrás, descobriu, né? Criou o leme para os barcos, aperfeiçoou a bússola, o astrolábio, né? Descobriu a corrente sanguínea, fez um monte de coisa. Então a gente tem ali, e na pintura, é uma arte que valorizava bastante a pintura, é uma arte bancada pela igreja e por patronos, né, por mecenas que a gente falava, né, então que cultuava. A perspectiva surge no Renascimento, a perspectiva de Brunelleschi, né, ele descobre as teorias matemáticas, né, que incentivam a perspectiva. Tá? Então aqui a gente tem uma obra que é a Disputa do Sacramento, né, que fala justamente a geometria, né, as imagens eram claro. Aí tem várias descobertas, a criação da tinta a óleo acontece no Renascimento, a imprensa de Gutenberg, né, o primeiro livro impresso na humanidade, que foi a Bíblia. Então é um período que a gente pode falar bastante coisa. Tá? Então aqui o escorço, outras técnicas utilizadas, né, pelo Renascimento. Aí, entre o Renascimento e o Barroco, a gente tem um período chamado Maneirismo, que é um período que a gente sai daquela coisa mais simétrica, mais correta do Renascimento, que é um ideal, e começa a cada um trabalhar à sua maneira, por isso Maneirismo, né? E ele vai inspirar o Barroco. Então ele trabalha estilização exagerada, oblíqua, assimétrica, então um excesso de contorcionismo, né? Que ele vai causar perspectivas intrigantes. E quando chega no Barroco, né, essas perspectivas elas começam a trabalhar em cima do emocional e do racional. A técnica do claro-escuro, que foi inventada lá no Renascimento, do sombreamento, ela vai ser levada a ferro e fogo no Barroco, gente. Vai ser extremamente utilizado os fortes contrastes. O Barroco vai ser um período de contrastes, o bem contra o mal, porque a gente vem numa decadência do Renascimento, né, das ideias protestantes de Lutero, tá? Vai ser bem importante. Então aqui a gente tem a ideia do maneirismo, né, que são dois tipos de arte diferenciadas de acordo com o seu artista. Então a gente tem o Vertúmenos Rodolfo II, que é de Assímodo, é uma arte lá da República Tcheca, né, que já começa a misturar rosto com frutas. E aqui a gente tem uma escultura do Jean Bolanha, né, que é o excesso de contorcionismo, tá? E no Barroco a gente tem, olha o contraste forte de luz e sombra e o emocional. A expressão facial é muito importante do Barroco, gente. É muito, ele não liga muito para a perfeição, mas ele quer a expressão, né? E ele vai buscar isso ao extremo, tá? A lição de anatomia do Rembrandt. Tá? Então vamos à segunda pergunta. Para você, essa já é um pouquinho mais fácil, né? Então, quais os movimentos estudados na Idade Moderna tinham por característica o contorcionismo? O Renascimento e o Maneirismo ou o Barroco e o Maneirismo? Rapidinho de volta.
Voltando aqui, né, pessoal, tá fácil, com os movimentos estudados da Idade Moderna, tinha a característica de contorcionismo. Lembra que eu mostrei o Hércules e o Nesso, né, do Jean Bolonha? Então, e ali, né, aquela anatomia meio que forçada, mais emocional do Barroco. Então, a resposta correta é B de bola, né? Prosseguindo, a gente tem a Idade Contemporânea. A gente sai da Idade Moderna e vamos para uma Idade Contemporânea, né, que teoricamente é o nosso tempo, o termo, né? Resgata a gente tem o Neoclassicismo, que ele vai, e isso a gente pode esquecer que na moderna a gente tem o Rococó, que ele é uma derivação mais superficial do Barroco, que a gente não colocou aqui, porque a gente está só estruturando e pontuando algumas artes, né? Então o neoclassicismo é o resgate do classicismo romano, então ele vai buscar aquelas teorias do Renascimento e vai aperfeiçoar, só que a grande sacada deles, principalmente na pintura, é não deixar a marca de pincel. Eles querem uma pintura quase fotografia, tá? Então aqui você tem duas obras, né, bem inspiradas, uma aqui lá do Renascimento do Rafael Sanzio e aqui uma do neoclassicismo, né, o que ele cultuava aqui eram os santos, aqui eles endeusam os seus líderes. Isso que é importante do neoclassicismo, né? Então aqui o próprio Napoleão atravessando os Alpes, como é muito parecido com São Jorge lutando com o dragão do Rafael Sanzio, né? Então a gente tem o romantismo, que ele vem para dar uma quebra ao neoclassicismo, são períodos contemporâneos, né? São artes que se misturam ali. Então caracterizou-se pela ênfase nas emoções, do individualismo e na exaltação da natureza. Reivindicavam ideias conflitantes, a fantasia, os sentimentos, a nostalgia e o subjetivo. O que isso te lembra? Um resgate às teorias do Barroco. Então, se o neoclassicismo buscou reviver, né, aperfeiçoando, lógico, as técnicas do Renascimento, aqui a gente vai buscar o sentimentalismo do Barroco, tá? Mais uma vez lembrando, comparando, né, a Liberdade Guiando o Povo, do Delacroix, e a Ronda Noturna do Rembrandt ali também, que a gente tem fazendo justamente a ideia de iluminação, que a gente tem bastante, né, e idealizando, né, sempre idealizando, mostrando, colocando numa maneira até filosófica em cima. E aqui a gente tem aí mais dois movimentos da arte contemporânea, o realismo, né, que buscava apresentar uma realidade mais voltada à contemporaneidade e à veracidade dos fatos, porque eles pregavam, o Courbet principalmente, pregava que a arte tem que ser do seu tempo. Eu não vou retratar o passado porque eu não vivi no passado, eu vou retratar o que eu estou vendo. Então ele vai para a vida do campo, ele vai para as mazelas da cidade, né, que a gente tem ali as espingardadoras do Millet, né, que são as mulheres que catavam milhos. Aí a gente tem o impressionismo, que também é uma arte que vai se misturar e vai sair do realismo e vai dar a impressão do que se dá no real. É a primeira vez que a pintura vai sair da paleta de cores, as tintas vão se misturar na tela, pessoal. As misturas das tintas vão ser automaticamente na tela e um pigmento do outro, né? Hoje a gente pode chamar até meio pixado, né, do pixel, né? Impressão do real com pinceladas curtas e dissociadas, que é não misturadas, uso de técnica de pintura e valorização da luz natural. A gente vê, né, são obras para ver de longe. De perto, a gente vê as pinceladas. De longe, ela dá a impressão do real, por isso o termo. A gente tem o pós-impressionismo, que ela começa a aperfeiçoar essa técnica e trazer pro sentimentalismo também, não mais retratar o que eles estão vendo, da impressão do que eles estão vendo, e sim, né, começando um pré-expressionismo aí, né, cada artista vai trabalhar mais ou menos a sua maneira. A gente vai ter nomes como Van Gogh, como Gauguin, né, Toulouse-Lautrec, que são características bem diferenciadas um do outro. Inspiração no impressionismo, mas com tendência de experimentação, força da imagem, contorno, segurança, liberdade e cor. Uma obra do Van Gogh, Noite Estrelada, para vocês. Aí a gente chega na arte moderna. A gente falou na arte na Idade Moderna,
arte moderna, que aí tem o expressionismo, favismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo. O grande dadaísmo da arte anti-arte, né? Do Marcel Duchamp, da experimentação, de você pegar e utilizar o que já está pronto como a fonte, né? E colocar como obra de arte. E o surrealismo, que é o psique. E o expressionismo, a gente tem, né, a expressão do artista. Então é uma arte que quase não recebeu crítica, porque ninguém vai criticar o sentimento do outro. Arte contemporânea, a gente tem a arte conceitual, a pop art, a op art, que é a arte óptica, né? O abstracionismo, o próprio grafite que a gente tem hoje, a body art, que é a arte com expressão corporal, é o brinco, é tudo que você modifica o seu corpo, é o piercing, a tatuagem. A gente tem a performance, que vai envolver movimento e dança, que vai ficar tipo um movimento fluxo, né? O happening, instalação, interferência. A cyber art, que é a arte cibernética. E aqui dentro do movimento fluxos, vai ter a performance, o happening, a instalação e a interferência. Que a interferência são aquelas movimentações artísticas que acontecem no meio da rua, né? No seu cotidiano, está interferindo. E a instalação é em determinado local, uma obra que você interage. E todas elas trabalham em múltiplas linguagens, tá? Teatro, dança, música, plástica, união, vida e arte. Tá? Então aqui a gente tem uma arte contemporânea, minimalista também, de 1964. Então, pessoal, o que a gente viu na aula de hoje? Poxa, o que a gente viu na aula de hoje foi arte pré-histórica, né? Então a gente viu a linguagem da história da arte nos seus movimentos todos, né? Então, a arte antiga, a arte na Idade Média, a arte na Idade Moderna, que a gente retratou todo aquele momento, desde o Renascimento, desde do Barroco, né? E chega na Idade Contemporânea, que a gente passa pelos movimentos contemporâneos, neoclassicismo, romantismo, realismo, impressionismo, pós-impressionismo. Chega na arte moderna, tá? A gente nem citou aqui que temos a arte moderna exclusivamente do Brasil, que é outro tipo de movimento derivado, que é o que a gente chama de arte das vanguardas, né? Nem citei que é o impressionismo, o fauvismo, futurismo, são as artes da vanguarda, que teoricamente são além do seu tempo, tem uma avant-garde, vem disso, né? E a arte contemporânea, que é a arte que a gente vê hoje, é o grafite, começa lá, tem o pop art do Andy Warhol, né? E todos esses segmentos, é interessante a gente ver bem separados com o tempo no desenvolver do conhecimento de cada um, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima, se Deus quiser.